Quando Adolf Hitler assumiu o poder em 1933, uma das primeiras coisas que fez foi impor a lei marcial em todo o território alemão. Ele alegou que a nação alemã estava sob a ameaça de inimigos internos. Em uma tentativa de combater esse oponente invisível, Hitler unificou todas as forças policiais em uma só. Ele colocou essa superpolícia nas mãos de alguns de seus mais fiéis e cruéis asseclas, dando-lhes total liberdade de ação para perseguir, torturar, encarcerar e matar pessoas indesejadas no Reich. A Gestapo tornou-se famosa por seus métodos não ortodoxos e sua crueldade indescritível. Ao longo dos 12 anos do Terceiro Reich, a Gestapo foi sinônimo de terror nas mentes de comunistas, judeus, gays, ciganos, dissidentes e, em geral, qualquer pessoa que não fosse um apoiador cego do Partido Nazista. Bem-vindos ao The Marshall Memoirs. As sementes do terror, origens da Gestapo. Em 1934, após apenas um ano de ditadura nazista, 65 mil alemães haviam deixado seu país. Suas vidas estavam em perigo se permanecessem. Milhares de homens e mulheres, na maioria cientistas, artistas, escritores e professores, decidiram correr o risco de atravessar ilegalmente a fronteira para buscar asilo no exterior. Eles fugiram de um terror insidioso que agora tinha um nome: a Gestapo. Esta palavra tornou-se um símbolo de miséria e horror, e por um bom motivo era uma força policial que trabalhava nas sombras, controlando a população, sequestrando suspeitos de serem comunistas, judeus, gays, ativistas antinazistas e praticamente qualquer pessoa que o partido de Hitler não gostasse. Este monstruoso edifício de terror foi obra de apenas um homem, um dos membros mais antigos do partido nazista chamado Hermann Göring. Göring era um valentão desde menino. Ele estava constantemente sendo expulso das escolas devido ao seu temperamento agressivo e caráter voluntarioso. Seu pai resolveu o problema da sua educação, enviando-o para a escola de cadetes em Karlsruhe, de onde ele se formou na escola militar em Berlim. Ele lutou na Primeira Guerra Mundial e trabalhou como piloto privado de 1918 até conhecer Adolf Hitler em 1922. Ele então se juntou ao Partido Nazista e foi nomeado tenente-general na SA, a milícia clandestina de Hitler. Göring transformou essa tropa já importante, mas ainda mal organizada, em um exército em poucos meses, com a ajuda de soldados. Em particular, Ernst Röhm, que recebeu o comando da 7ª Divisão da SA. Juntos, Röhm e Göring planejaram um golpe em Munique em 9 de novembro de 1923. A tentativa, insuficientemente preparada, colapsou em poucas horas. O regimento SA de Munique havia tomado posições na margem direita do rio Isar, enquanto a polícia estava instalada na margem esquerda. Para conter qualquer tentativa de resistência, Göring prendeu alguns reféns. O caso terminou com uma troca de tiros em um estreito corredor da cidade. Göring recebeu 2 tiros no estômago. Ferido, sangrando profusamente, encontrou asilo por algumas horas na casa de uma família judia, os Balins. Eventualmente, os nazistas o encontraram e o levaram secretamente para a fronteira austríaca e de lá para Innsbruck, onde finalmente receberia atendimento hospitalar. 20 anos depois, a família Balin deveria suas vidas à ajuda que prestaram a Göring naquela noite. Em 1931, a primeira esposa de Göring morreu. A partir desse momento, ele se dedicou à política e ajudou Hitler a chegar ao poder em 1933. Como recompensa, ele foi oferecido o comando da SA, mas ele recusou. Ele tinha planos muito maiores. O que ele realmente queria era ser chefe de polícia, mas com poder ilimitado para prender e matar. Hitler ficou satisfeito com sua ideia e o nomeou ministro do Interior, com poder para criar essa super força policial da maneira que ele queria. Em 26 de abril de 1933, Göring emitiu um decreto criando uma polícia secreta do Estado, chamada Die Geheime Staatspolizei, comumente conhecida como a Gestapo. Ela estava sob a autoridade do ministro do Interior da Prússia, ou seja, Göring. Ele nomeou Rudolf Diels, seu adjunto. Em alemão, Geheim significa não apenas secreto, mas também privado. E de fato, essa polícia política era secreta, mas também seria a força policial privada de um partido e até mesmo de um único homem.
Finalmente, outro decreto criou um escritório da Gestapo em cada distrito da Prússia, subordinado ao Serviço Central em Berlim. A Gestapo, até então limitada apenas a Berlim, agora tinha uma filial em cada distrito. E como departamento de polícia secreta, a primeira coisa que fizeram foi estabelecer campos privados por todo o país. Nesses campos de horror, os prisioneiros eram levados e espancados com chicotes e instrumentos contundentes até a inconsciência. Eles também eram submetidos a torturas frequentes. Esses tratamentos eram extraoficiais e não eram registrados em lugar algum, exceto nas mentes de seus sobreviventes. Himmler e Heydrich, arquitetos da morte. A primeira época da Gestapo chegou ao fim quando Rudolf Diels foi demitido em 1º de abril de 1934. Göring não considerava Diels suficientemente implacável para estar naquela posição. O homem escolhido por Göring para sucedê-lo deixaria sua marca pessoal e cruel na Gestapo, graças ao seu estilo pessoal e caráter indelével. Este era Heinrich Himmler, um dos homens de confiança de Hitler, um comandante competente e inteligente que era devoto ao estudo do ocultismo. Esse fato moldaria tanto a política racial do Reich quanto seu trabalho dentro da Gestapo. Himmler tinha interesse em misticismo e ocultismo desde jovem. Ele vinculou esse interesse à sua filosofia racista, buscando provas da superioridade racial ariana e nórdica desde os tempos antigos. Ele promoveu um culto de adoração a OS ancestrais, particularmente entre os membros da SS, como uma forma de manter a raça pura e fornecer imortalidade à nação. Quando Göring o levou para a Gestapo, Himmler já era uma figura importante dentro da SS, que ele chamava de a Ordem Negra, inspirada na Ordem dos Cavaleiros Teutônicos, fundada no século XII. Ele iniciou o processo de substituir o cristianismo por um novo código moral que rejeitava o humanitarismo e, como Adolf Hitler, rejeitava o conceito cristão de casamento. Em 1935, ele fundou uma sociedade de pesquisa encarregada de buscar pelo mundo provas da superioridade e das origens antigas da raça germânica. Em 20 de abril de 1934, Göring delegou a direção da Gestapo a Himmler. Mas ele não estava sozinho. Ele escolheu vários adjuntos de membros de confiança de sua Ordem Negra. Em Munique, e subsequentemente para a Baviera, ele havia nomeado um personagem particularmente interessante, o chefe do Serviço de Segurança da SS, Reinhard Heydrich. Quando Himmler finalmente alcançou seu objetivo de controlar a Gestapo e se estabeleceu em Berlim, imediatamente nomeou Heydrich chefe do escritório central da Gestapo. Até aquele momento, a tradição duradoura na Alemanha era que assuntos policiais eram tratados por autoridades locais. No dia de sua chegada, Heydrich uniu todas as forças políticas de toda a Alemanha. Nesse dia, a Gestapo cruzou as fronteiras prussianas e espalhou sua rede por toda a Alemanha, efetivamente se tornando o implacável gigante que aterrorizaria todo dissidente político no Reich. Heydrich é amplamente considerado uma das figuras mais sombrias dentro do regime nazista. O próprio Adolf Hitler frequentemente se referia a ele como o Homem de Coração de Ferro. Ele foi o chefe fundador do Serviço de Segurança Alemão, uma organização de inteligência encarregada de procurar e neutralizar a resistência ao partido nazista por meio de prisões, deportações e assassinatos. Ele ajudou a organizar a Kristallnacht, a Noite dos Cristais Quebrados, uma série de ataques coordenados contra judeus em toda a Alemanha nazista e partes da Áustria em novembro de 1938. Os ataques foram realizados por tropas de assalto da SA e civis e foram um antecedente assustador do Holocausto. Após sua chegada a Praga, Heydrich procurou eliminar a oposição à ocupação nazista, suprimindo a cultura tcheca e deportando e executando membros da resistência tcheca. Ele foi diretamente responsável pelos Einsatzgruppen, as forças-tarefa especiais que viajavam no rastro dos exércitos alemães e assassinaram mais de 2 milhões de pessoas por fuzilamento em massa e gaseamento, incluindo 1.300.000 judeus. Outro motivo pelo qual Göring nomeou Himmler foi o fato de que Himmler também estava determinado a arruinar Ernst Röhm, o líder da SA, e um de seus principais inimigos dentro do partido nazista. Ele também apreciava a habilidade estratégica de Himmler
demonstrada na forma como ele havia lidado com a perseguição à oposição política na SS. Com um aliado dessa estatura, os dias de Röhm estavam contados. Banho de sangue no Reich, a noite das facas longas. Em maio de 1934, Hitler se convenceu de que Röhm estava planejando um golpe contra ele e até queria eliminá-lo pessoalmente. Isso foi baseado em rumores que não tinham base na realidade, mas foi suficiente para desencadear uma violenta purga dentro do partido nazista, levando ao assassinato de mais de 150 pessoas, incluindo Röhm. Em 21 de junho de 1934, o presidente Hindenburg realizou uma reunião com Adolf Hitler em sua casa em Neudeck, na qual informou que ou o poder de Röhm era contido ou a lei marcial seria declarada. Para permanecer no poder, Hitler tinha que eliminar Röhm e a liderança da SA. Em 28 de junho, Hitler, guardado pela SS, encontrou-se com Göring, Himmler e Goebbels no Hotel Dresden de Bad Godesberg. Os 4 homens discutiram como proceder. Foi decidido que Röhm e seus principais apoiadores deveriam ser eliminados. A SS e a Gestapo receberam a tarefa de elaborar uma lista de alvos. Comandos da SS realizariam os assassinatos. Acreditava-se que os homens da SS teriam menos escrúpulos em atuar como executores, enquanto os oficiais da Gestapo, como ex-detetives, poderiam levantar objeções a se envolverem em assassinatos arbitrários desse tipo. O que se seguiu só pode ser descrito como um banho de sangue. Primeiro, eles foram atrás do próprio Röhm. Ele e seu séquito da SA estavam hospedados no Hotel Hanselbauer, em Bad Wiessee. Quando Hitler e Goebbels chegaram, tudo estava silencioso. Hitler entrou no prédio e subiu rapidamente as escadas. Ele entrou no quarto de um líder da SA chamado Heinz I e o descobriu na cama com um líder de tropas homossexual de 18 anos. Ambos foram presos por guardas da SS. Hitler então entrou no quarto de Röhm, acompanhado por 2 guardas da SS, e informou que ele estava sob prisão. Os outros membros da SA que estavam no hotel também foram capturados e colocados em carros à espera. Todos os presos acabaram na notória prisão de Stadelheim, em Munique. No dia seguinte, Röhm teve a oportunidade de fazer a coisa decente e se matar. Um oficial da prisão colocou um revólver em uma mesa ao lado de sua cama para esse fim. 10 minutos se passaram, mas houve apenas silêncio. O oficial da SS, Theodor Eicke, comandante do campo de concentração de Dachau, entrou na cela. Eles estavam armados com revólveres. Röhm estava suando profusamente, despido até a cintura, e se levantou quando ele entrou. O oficial da SS friamente levantou sua arma e disparou vários tiros em seu torso. Röhm caiu no chão e morreu em segundos. Outras velhas contas foram acertadas no banho de sangue de Munique. Gustav von Kahr, ex-ministro-presidente da Baviera que havia traído Hitler durante o famoso putsch da cervejaria de Munique em 1923, foi espancado até a morte por guardas da SS, usando picaretas perto do campo de concentração de Dachau. Alguns erros também ocorreram durante a frenética onda de ataques e assassinatos da SS. Dr. Willy Schmid, um crítico musical proeminente de um jornal local, foi morto a tiros em seu apartamento em Munique na frente de sua esposa e filhos. Os homens da SS que o mataram estavam procurando um homem com um nome similar, Willy Schmidt, um conhecido líder local da SA, mas receberam o endereço errado por um oficial da Gestapo. Seu alvo original foi finalmente localizado e também morto. Enquanto isso, Göring, Himmler e Heydrich estavam ocupados em Berlim. Na manhã de 30 de junho, guardas da SS tocaram a campainha da casa do general Kurt von Schleicher, o ex-chanceler alemão. Quando a empregada abriu a porta, os guardas da SS a empurraram, encontraram seu alvo na sala de estar e o mataram em uma chuva de balas. Sua esposa também foi morta ao tentar protegê-lo. A empregada fugiu gritando. Foi a filha do casal, de 12 anos, que descobriu seus pais, deitados mortos em uma poça de sangue no carpete da sala de estar, quando voltou da escola. Além de alguns erros, a operação liderada pela Gestapo foi considerada um sucesso sólido. O próprio Hitler ofereceu um discurso nacionalmente transmitido ao Reichstag em 13 de julho, reconhecendo o massacre e alertando possíveis dissidentes sobre o destino horrível que poderia aguardá-los.
Das 150 vítimas, apenas 50 eram membros da SA, incluindo Hohem. Centenas mais foram presas, levadas para prisões da Gestapo e torturadas por dias. A ideologia racista da Gestapo. Em 1935, Heydrich publicou um artigo intitulado Combatendo os Inimigos do Estado, alegando que o Estado era apenas um meio para um fim, o fim sendo a proteção do povo alemão. Assim, a Gestapo foi encarregada de combater os inimigos do povo. Em seu discurso, a Gestapo tornou-se médica do Corpo Nacional Alemão, vigiando sua saúde e obrigada a combater todos os patógenos e doenças implacavelmente. As causas dessa doença do Corpo Nacional do Partido Nacional Socialista foram rapidamente determinadas. Eram os comunistas, maçons e as igrejas. E acima e atrás de todos esses estavam os judeus. Sob a direção de Heydrich e Himmler, a Gestapo tornou-se a protetora da ideologia nazista. Como tal, Himmler estabeleceu os dois princípios básicos que governariam a Gestapo a partir de então: seleção racial e obediência cega. Estes se tornaram critérios não apenas para decidir quem era inimigo do povo e quem não era, mas também quem poderia se tornar parte da Gestapo e quem não era permitido em sua organização. Himmler achava que poderia selecionar apenas indivíduos de sangue nórdico puro e ensiná-los disciplina militar para criar uma organização de elite superior para proteger o Terceiro Reich do inimigo interno. O processo de seleção para entrar na Gestapo era extremamente severo. Os candidatos eram examinados e verificados. De 100 candidatos, apenas uma média de 10 a 15 passavam nas verificações. Eles eram solicitados a apresentar o dossiê político de seus pais, irmãos e irmãs, sua árvore genealógica até 1750, e naturalmente precisavam passar por um exame físico e pelo histórico no movimento da juventude hitlerista. Além disso, era solicitado um dossiê sobre sua hereditariedade, provando que seus pais e sua família não sofriam de doenças hereditárias. Essas doenças eram consideradas um sintoma de sangue impuro. Himmler levou seu sistema muito além da polícia secreta com a criação do Lebensborn, a fonte da vida. Esta instituição perversa era uma espécie de fazenda de reprodução humana, onde jovens selecionadas por seus traços nórdicos perfeitos poderiam, livres de todos os laços conjugais, procriar com homens da SS e da Gestapo, também escolhidos de acordo com os mesmos critérios. As crianças nascidas dessas uniões eram frutos de uma eugenia planejada e pertenciam ao Estado, e sua educação era garantida em escolas especiais. Em teoria, estavam destinados a formar a primeira geração de nazistas puros, moldados no óvulo. O colapso do regime não permitiu que os nazistas prosseguissem com esse experimento. No entanto, 50.000 crianças nasceram nessas fazendas de reprodução. A formulação da ideologia central era uma coisa, mas como esses pensamentos penetravam nas mentes dos oficiais da Gestapo? Nisso, os nacionalsocialistas não deixavam nada ao acaso. O próprio Himmler estava convencido de que seus homens precisavam ser instruídos ideologicamente. Himmler criou uma série de estabelecimentos de treinamento, incluindo a Escola de Liderança da Polícia de Segurança no distrito de Charlottenburg, em Berlim, que até então era conhecido como o Instituto de Polícia, e a Escola de Polícia de Fronteira em Pretzsch. O treinamento ideológico dos oficiais da Gestapo era ainda mais valorizado após o início da guerra, uma vez que a coerência ideológica era de suma importância na guerra de extermínio, garantindo o funcionamento suave das forças-tarefa da Polícia de Segurança. A doutrinação antissemita era, obviamente, a principal prioridade. Os judeus eram o inimigo público número 1. Vários materiais de treinamento foram compilados, e os instrutores tinham que ser capazes de fundamentar a teoria na prática. Para a liderança da Polícia de Segurança, não se tratava apenas de transmitir conhecimento. Exemplos dessa atitude ideológica também deveriam ser estabelecidos. Consequentemente, a maioria dos instrutores tinha participado ativamente da chamada solução final para o problema judaico. Destruindo o Partido Comunista de dentro. Graças à liderança de Himmler, a Gestapo procurou punir os inimigos do povo em geral, vistos como categorias raciais e biológicas. Mas na fase inicial do Terceiro Reich, a prioridade para os governantes nacional-socialistas era a perseguição dos opositores políticos, ou seja,
social-democratas e comunistas. Consequentemente, todos os funcionários da Gestapo que tinham experiência anterior nessas atividades foram implantados. Antes de 1934, essas figuras geralmente não eram notavelmente comprometidas com o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, mas suas atitudes anticomunistas as aproximavam dos novos governantes. A principal ferramenta que eles tinham para infiltrar e desarmar organizações comunistas eram os informantes. Embora a Gestapo pudesse recrutar informantes em todos os setores da sociedade que eram críticos do regime nazista, parece que os grupos políticos de esquerda eram particularmente suscetíveis a essa forma de traição. A Gestapo em Berlim decretou desde cedo que todos os escritórios da Gestapo no Reich deveriam estabelecer um serviço de inteligência da polícia estatal para combater o comunismo e o marxismo. Ao mesmo tempo, a Gestapo recomendou que prisioneiros liberados dos campos de concentração fossem recrutados e empregados a longo prazo. No entanto, alguns espiões policiais já estavam ativos em círculos comunistas antes mesmo de os nazistas assumirem o controle. Houve sucessos espetaculares logo após a tomada do poder. Em 3 de março de 1933, Ernst Thälmann, chefe do Comitê Central do Partido Comunista Alemão, foi traído por um espião e preso pela polícia política. Seu sucessor, John Scheer, também foi vítima dos espiões e foi preso em 9 de novembro de 1933. A Gestapo recrutou informantes para obter informações sobre as estruturas ilegais do Partido Comunista. Seu objetivo principal era então destruir essas estruturas o mais rápido possível, de modo que os informantes eram frequentemente recrutados com metas de curto prazo em mente e depois abandonados logo após. Uma vez que sua traição tivesse sido bem sucedida, esses informantes eram descartados, em alguns casos até presos. O uso sistemático de informantes produziu lacunas significativas dentro da resistência política organizada. Eugen Wicker foi um dos informantes da Gestapo mais eficientes, vindo de um passado comunista, mas aparentemente convertido após sua internação em 1933 no campo de concentração Oberer Kuhberg, perto de Ulm. Após sua liberação, ele foi ativo para a Gestapo sob o nome de Capa de Hans, espionando estruturas comunistas ilegais em Württemberg. Ele também teve a ajuda de seu irmão, Alfons Wicker, a quem conseguiu persuadir a juntar-se às fileiras dos informantes. Uma vez que os irmãos Wicker foram integrados na liderança distrital do Partido Comunista de Württemberg em 1936, foram capazes de praticamente decapitar as estruturas comunistas que conheciam de dentro. Uma das operações mais bem-sucedidas da Gestapo foi contra a Red Aid, um grupo na Baviera do Sul liderado por Georg Lechleiter. Este grupo de resistência também foi descoberto por um informante interno. O traidor deu à Gestapo os nomes de vários membros do grupo ilegal, que, entre outras coisas, distribuíam um documento intitulado Der Vorbote, que significa o Arauto. Como resultado, Lechleiter e seus co-conspiradores foram presos pela Gestapo no final de fevereiro de 1942, torturados e interrogados sem parar por 2 dias e noites, e entregues ao Departamento de Justiça Criminal. Os apartamentos dos presos foram revistados e materiais suspeitos foram apreendidos. A Gestapo fez mais e mais prisões com base nas confissões durante os interrogatórios, e no total 50 a 60 pessoas foram presas. Em 15 de maio de 1942, Lechleiter foi condenado à morte pelo Tribunal do Povo em Mannheim, e logo depois, seus 19 co-conspiradores foram executados, enquanto outros 3 morreram sob custódia em circunstâncias suspeitas. Embora o Partido Comunista da Alemanha continuasse a existir nas sombras, a Gestapo garantiu que eles não poderiam causar danos ao Terceiro Reich. Nesse esforço, chegaram a extremos, como prender um padre católico por conduzir um serviço para um comunista falecido. Como se pode imaginar, após tais medidas, nenhum padre estaria disposto a fazer algo semelhante. Germanização do Leste. As crueldades da Gestapo na Polônia. Como explicado anteriormente, depois que Himmler assumiu o lugar de Göring à frente da Gestapo, o conceito de segurança interna tornou-se racialmente motivado. A deportação de cidadãos judeus para a Polônia, bem como a destruição de bens culturais judaicos durante a chamada Noite dos Cristais Quebrados,
foram sinais claros de que a situação havia se intensificado. Após 1938, a perseguição aos judeus tornou-se cada vez mais intensa e implacável. Em outubro de 1938, os chefes da Polícia de Segurança transmitiram a ordem de que todos os judeus poloneses com mais de 18 anos na zona do Reich fossem presos e deportados para a Polônia. Durante 2 anos, entre 1938 e 1940, Adolf Eichmann organizou a deportação de judeus austríacos para a Polônia e repetiu esse processo para judeus tchecos em Praga. Isso levou à sua promoção para liderar a seção judaica na sede da Gestapo em Berlim. Eichmann organizou todo o transporte dos judeus da Europa para os campos de extermínio durante o Holocausto. Os judeus deportados em 1938 podem ter pensado que escaparam por pouco, mas esse pensamento durou apenas até 1º de setembro de 1939, quando a Alemanha invadiu a Polônia, iniciando oficialmente a Segunda Guerra Mundial. A invasão da Polônia ofereceu a Himmler e Heydrich a oportunidade de estender grandemente os poderes limitados da Gestapo e da SS, além das fronteiras do Reich alemão. Eles deveriam implementar o plano de limpeza étnica de Hitler. Nos primeiros dias da guerra, a Gestapo e a agência de inteligência destacaram cerca de 2.000 homens, dos quais 3/4 vinham da Gestapo e da Polícia Criminal. Quase imediatamente, essa força-tarefa começou a realizar execuções em massa tão cruéis que a liderança do exército ficou horrorizada. As últimas unidades polonesas se renderam em outubro. A campanha militar na Polônia havia terminado, mas a campanha assassina das forças-tarefa da Gestapo continuou. Não há um número exato de vítimas, mas no final de 1939, dezenas de milhares haviam sido mortas a tiros na Polônia, cerca de 7.000 judeus, junto com a elite polonesa. No distrito de Warty, na Polônia, a Gestapo era responsável pela vigilância da população judaica, sanções, internação em campos de concentração e execuções. A perseguição aos judeus no distrito de Warty, portanto, não era diferente da do resto da Polônia ocupada. No entanto, a exclusão e o extermínio dos judeus apresentaram algumas particularidades e inovações. Os guetos foram estabelecidos pela primeira vez, por exemplo. O gueto de Lodz foi o que durou mais tempo. Mais de 200.000 judeus viveram lá por períodos de até 4 anos. Além disso, o gás venenoso foi usado pela primeira vez no distrito de Warty para a campanha de eutanásia, quando poloneses com deficiência foram assassinados em dezembro de 1939. Isso criou um vínculo direto com o Holocausto. O primeiro campo de extermínio foi estabelecido em Chelmo, no distrito de Warty, em novembro de 1941. Os judeus foram exterminados na própria região de Warty a partir de setembro de 1941, inicialmente com vans móveis de gás e depois dentro dos campos de extermínio. A Gestapo esteve diretamente envolvida nesse processo. Os homens da Polícia de Segurança controlavam todos os postos administrativos em Chelmo e os escritórios locais da Gestapo desempenharam um papel importante na concentração e extermínio dos judeus. Em todos os territórios do leste, a Gestapo e outras organizações nazistas cooptaram a assistência de unidades policiais indígenas, quase todas uniformizadas e capazes de realizar ações drásticas. Na Polônia, no entanto, os nazistas agiram por conta própria e a Gestapo teve muitas atribuições. Em maio de 1940, a Polícia de Segurança conduziu uma grande operação extraordinária de pacificação, onde 4.000 poloneses não-judeus foram assassinados e milhares deportados para campos de concentração, incluindo o campo de Auschwitz, que foi especialmente construído para esse propósito. A perseguição aos intelectuais poloneses e a oposição política e o combate ao movimento de resistência eram as principais tarefas da Gestapo nos territórios poloneses. Aqui, junto com informantes, eles usaram sua outra principal arma, a tortura. Quando se tratava da perseguição e extermínio dos judeus, a Gestapo era especialmente cruel. Durante as primeiras semanas da campanha polonesa no outono de 1939, cerca de 7.000 judeus poloneses foram assassinados pelas forças-tarefa. Nos meses seguintes, até o final de 1940, os judeus foram cada vez mais perseguidos
expulsos de suas casas e, em alguns casos, guetizados. Experimentos diabólicos dos cientistas da Gestapo. Heinrich Himmler tinha uma desconfiança notória pelos médicos, a maioria dos quais eram judeus. Ainda assim, ele reconheceu que, com todos os prisioneiros que a Gestapo tinha, incluindo aqueles internados em campos de concentração, ele tinha uma oportunidade inigualável para a experimentação humana, na tentativa de encontrar maneiras de melhorar a raça ariana. A Gestapo instigou, organizou e financiou a maioria dos experimentos. A iniciação dos experimentos foi um pedido direto a Himmler por um médico reservista da Luftwaffe, Dr. Sigmund Rascher. Ele estava frustrado com os experimentos em macacos, porque muitos deles morriam e suas reações não eram exatamente as mesmas dos humanos. Ele pediu a Himmler permissão para experimentar em seres humanos e Himmler concordou. Esse pedido não foi surpreendente. Já havia o precedente da eutanásia praticada em incuráveis, homossexuais e pessoas insanas no início da guerra. Alguns experimentos foram tentados primeiro em prisioneiros alemães. Em outubro e novembro de 1938, Dr. Sammestrang foi autorizado a usar os prisioneiros do campo de Sachsenhausen para seus experimentos com água fria, que foram posteriormente retomados em Dachau. Tudo isso levou Himmler a aceitar entusiasticamente o pedido de Rascher, que satisfazia sua própria mania científica, e em 22 de maio de 1941, Himmler ordenou que alguns prisioneiros fossem colocados à disposição do Dr. Rascher para sua pesquisa sobre voos de alta altitude. Imediatamente, câmaras de baixa pressão foram instaladas em Dachau, no centro daquela reserva inesgotável de cobaias humanas. Os resultados foram diabólicos. Os prisioneiros dentro das câmaras de baixa pressão eram submetidos a um vácuo, até que seus pulmões estourassem. Certos experimentos produziam tanta pressão nas cabeças dos homens que eles enlouqueciam, arrancando os cabelos na tentativa de aliviar a dor. Eles laceravam suas cabeças e rostos com as unhas, mutilando-se em sua loucura. Eles batiam na parede e gritavam para liberar a pressão nos tímpanos. Esses processos de produzir um vácuo absoluto geralmente terminavam na morte do sujeito. De fato, alguns dos ajudantes do Dr. Rascher consideravam que essas câmaras eram um método de execução e não de experimentação. Esses experimentos continuaram até maio de 1942. Cerca de 200 prisioneiros participaram deles. 80 morreram na câmara de baixa pressão. Os outros saíram mais ou menos permanentemente feridos. Rascher então começou uma série de novos testes sobre os efeitos do frio. O objetivo era descobrir o melhor traje de voo para aviadores que realizavam ataques à Inglaterra, que frequentemente caíam no Mar do Norte. Muitos deles, que chegavam à água ilesos, morriam de frio após algumas horas de imersão. Rascher instalou em Dachau tanques especiais e uma planta de refrigeração. A Luftwaffe acompanhava seu trabalho com interesse e a Gestapo fornecia assistentes. Os testes de frio continuaram de agosto de 1942 a maio de 1943. Para os experimentos sobre os efeitos do frio seco, os sujeitos eram expostos ao inverno gelado alemão, completamente nus ao ar livre por noites a fio. A temperatura corporal deles caía para 25 graus Celsius. Eles eram trazidos inconscientes e então experimentos de aquecimento e restauração eram realizados. Himmler insistiu que o aquecimento por calor animal fosse tentado, e 4 mulheres foram trazidas de Ravensbrück. Elas tinham que se deitar nuas sobre os corpos gelados das vítimas para tentar trazê-las de volta à vida. Naturalmente, isso foi inútil. Para seus experimentos sobre os efeitos do frio úmido, os sujeitos eram mergulhados em água gelada, ou nus, ou vestidos com um traje de voo. Um colete salva-vidas evitava que eles afundassem. O pior de todos esses experimentos foi realizado em Dachau com 2 oficiais russos. Os 2 homens foram trazidos do bunker. Eles estavam proibidos de falar um com o outro. Rascher os fez despir e entrar na bacia nus. 2 horas depois, eles ainda estavam conscientes. Durante a 3ª hora, um dos russos começou a pedir a um oficial próximo que simplesmente acabasse com eles com uma bala. Um jovem oficial polonês que sabia russo tentou acabar com seu sofrimento com um pano embebido em clorofórmio, mas Rascher o ameaçou com um revólver.
Ele pediu ao polonês que não interferisse no experimento, que continuou por cerca de 5 horas antes de terminar na morte dos russos. Os corpos foram enviados a Munique para uma autópsia. Mais experimentos com homossexuais. A propaganda nazista, que rotulava os homossexuais como parasitas antissociais e inimigos do Estado, inflamava os preconceitos já existentes. Cidadãos denunciavam homens por qualquer motivo que pudessem pensar. Com base nesses informantes, a Gestapo e a polícia criminal apreendiam e interrogavam arbitrariamente suspeitos, bem como possíveis testemunhas corroborantes. Os denunciados muitas vezes eram forçados a entregar nomes de amigos e conhecidos, tornando-se assim informantes. Os interrogatórios de suspeitos de homossexualidade eram particularmente brutais. Em 26 de outubro de 1936, o Partido Nazista deu mais um passo na repressão à homossexualidade. Heinrich Himmler fundou o Escritório Central do Reich para o combate à homossexualidade e ao aborto dentro da Polícia de Segurança. Para os oficiais nazistas, homossexualidade e aborto estavam intimamente ligados, pois ambos obstruíam o desenvolvimento natural da vida ao dificultar o crescimento populacional. De fato, para os nazistas, a interrupção de uma gravidez que poderia gerar uma criança ariana alemã era um crime igual à recusa de gerar uma criança ariana alemã em primeiro lugar. Após 1936, os nazistas instituíram um registro policial nacional para todos os assuntos sexuais que eles acreditavam impedir a expansão da raça ariana. A homossexualidade permaneceu uma ofensa criminal durante a era nazista. A Gestapo, os tribunais e as prisões lidavam com a grande maioria desses casos. Muitos dos casos de homossexualidade tratados pela Gestapo terminavam com a pessoa acusada sendo enviada para um campo de concentração. Nas prisões, os homossexuais usavam uniformes comuns de prisioneiros, sem marcas de identificação. Estima-se que, entre 1933 e 1945, cerca de 100 mil homossexuais foram condenados por delitos morais e 50 mil cumpriram algum tempo em um campo de concentração. Nos campos de concentração, os homossexuais usavam um triângulo rosa em seus uniformes listrados. Eles frequentemente eram chutados, espancados e humilhados. Eram submetidos às piores punições imagináveis. O destino dos homossexuais nos campos de concentração só pode ser descrito como horrível. Eles muitas vezes eram segregados em barracões e grupos de trabalho especiais. Tal segregação oferecia uma oportunidade para elementos inescrupulosos em posições de poder se envolverem em extorsão e maus tratos. Os guardas da SS acreditavam que os gays estavam obcecados com sexo e precisavam de supervisão estrita para proibir qualquer atividade sexual. À noite, dormiam em barracões frios, sem roupas, mas eram obrigados a manter as mãos sobre os lençóis. Isso supostamente desencorajaria a masturbação, que se acreditava estar associada ao comportamento homossexual. Homens gays nos campos de concentração eram frequentemente interrogados para fornecer informações sobre outros gays, lugares onde se encontravam e também atividades antigovernamentais. Os homossexuais não eram apenas isolados dentro dos campos, mas também do mundo exterior. Poucas famílias estavam dispostas a apoiar seus filhos. Pelo contrário, a maioria dos parentes sentia vergonha de ter um membro da família que era homossexual. Mais alarmante, eles eram selecionados para horríveis experimentos médicos. Em Buchenwald, por exemplo, experimentos hormonais foram conduzidos pelo notório médico dinamarquês Karl Vernet e pelo cirurgião alemão Gerhard Schidlowski. Vernet acreditava que os homossexuais poderiam ser curados através de uma combinação de castração seguida de injeções de altas doses de hormônios masculinos. Os procedimentos levaram a enormes complicações médicas para os selecionados e, em alguns casos, dor excruciante e morte. Documentação sobrevivente revela que o médico dinamarquês era completamente ignorante sobre o que estava tentando alcançar, implicando que ele os fazia apenas por curiosidade mórbida e crueldade sem fim. Os testes só foram interrompidos quando uma epidemia de febre amarela se espalhou pelo campo. Muitas atrocidades da Gestapo contra os judeus. Mais do que os gays, mais do que os comunistas e os maçons, Himmler acreditava que os judeus eram os inimigos mais importantes do povo alemão puro.
Isso é confirmado pela brutalidade com que a Gestapo perseguiu o povo judeu da Europa. Em 1933, 525 mil judeus viviam na Alemanha, com 144 mil deles vivendo em Berlim. Em 1939, apenas 300 mil judeus permaneciam. De 1940 a 1944, 134 mil judeus alemães foram deportados para campos de trabalho escravo e extermínio na Polônia. O número total de judeus alemães mortos no Holocausto foi estimado em 160 mil. Os judeus alemães que sobreviveram eram, em sua maioria, casados com não-judeus ou filhos de tais uniões. Ao contrário da crença popular, a Gestapo não perseguiu particularmente os judeus durante os primeiros 2 anos do Terceiro Reich. Foi apenas após a promulgação das leis de Nuremberg, em 1935, que eles começaram a ser perseguidos. As leis de Nuremberg permitiam que os judeus fossem presos por um novo crime, contaminação racial. Isso criminalizava as relações sexuais entre judeus e não-judeus. Isso facilitou a denúncia de judeus à Gestapo por violarem a lei. Portanto, foi apenas após a introdução das leis de Nuremberg que a Gestapo se envolveu mais intensamente na perseguição aos judeus. Muitos escritórios da Gestapo criaram seções dedicadas à contaminação racial. Em Berlim, a Gestapo frequentemente usava técnicas de armadilha. Várias adolescentes e prostitutas foram recrutadas pela Gestapo com o propósito expresso de atrair homens judeus para situações sexuais comprometedoras. Em outros lugares, a Gestapo montou operações de vigilância em casais suspeitos de estarem envolvidos em relações sexuais ilegais. Frequentemente, havia invasões nas casas de casais para pegá-los em flagrante durante o ato sexual. Entre 1935 e 1940, 1.900 pessoas foram condenadas por contaminação racial. A sentença média era de 18 meses por esse crime. Os condenados cumpriam penas em prisões normais ou em prisões de trabalhos forçados. Em março de 1936, a Gestapo reclamou ao Ministério da Justiça que as sentenças aplicadas pelos juízes para esse crime eram muito brandas. Heydrich exigiu que as sentenças de trabalhos forçados fossem aplicadas mais regularmente. Foi durante 1938 que a perseguição aos judeus escalou mais dramaticamente dentro da Alemanha nazista. Um decreto especial de 26 de abril de 1938 obrigava todos os judeus a registrar toda a sua riqueza em termos de dinheiro e bens. Em junho de 1938, a polícia foi ordenada a rearrestar qualquer judeu que tivesse cumprido uma sentença por violar as leis de Nuremberg e transferi-los para um campo de concentração. No outono de 1938, até 75% de todos os negócios judeus haviam sido fechados. Em novembro de 1938, o governo de Hitler organizou um pogrom anti-judaico em todo o país. Heinrich Müller, o chefe da Gestapo, enviou um memorando aos escritórios locais da Gestapo às 11h55 da noite do dia 9 de novembro, relatando as ações violentas contra os judeus que já estavam em andamento. Müller disse aos oficiais da Gestapo para interromperem os saques, mas não impedirem os incêndios nas sinagogas ou a vandalização das lojas judaicas que estavam ocorrendo. Essa noite de horror bem orquestrada ficou conhecida como Kristallnacht, ou Noite dos Cristais Quebrados. Distúrbios anti-judaicos foram relatados em toda a Alemanha. Bandidos nazistas e homens da SS incendiaram sinagogas e casas de oração. Objetos insubstituíveis de enorme valor religioso foram jogados em uma pira funerária de puro ódio antissemita. Judeus individuais foram espancados, casas e negócios saqueados. Cerca de 91 judeus foram assassinados e 30 mil judeus foram presos, supostamente para sua própria segurança. Aproximadamente 10 mil judeus foram enviados para os 3 principais campos de concentração, Dachau, Sachsenhausen e Buchenwald. Quase todos os judeus presos foram liberados dentro de 6 semanas. Em um comunicado de imprensa, Joseph Goebbels afirmou que as ações alemãs eram compreensíveis. Graças ao contínuo assédio pela Gestapo, nenhum judeu na Alemanha ou em qualquer um dos territórios conquistados do Terceiro Reich estava seguro. O fracasso dos guerrilheiros lobisomens.
os últimos dias da Gestapo. O fim da Segunda Guerra Mundial também significou o fim da Gestapo. Com o colapso do Terceiro Reich, o principal órgão de perseguição nacional socialista deixou de existir. Durante a guerra, a função da Gestapo foi atuar como um exército interno e executor da guerra de extermínio contra os judeus europeus, de modo que havia uma certa lógica no fato de que tanto o poder militar quanto o da polícia secreta colapsaram simultaneamente. A Gestapo ofereceu sua rendição incondicional aos aliados em maio de 1945. Além disso, e ao contrário da maioria das outras agências do Terceiro Reich, ela alcançou notoriedade imediata por ter desempenhado um papel significativo em todas as atrocidades e crimes do regime nazista. Era imediatamente conhecido pelos aliados e pelo público em geral que a Gestapo era culpada, se não de tudo, de grande parte. E muitos que antes a apoiavam não queriam mais ter nada a ver com essa instituição. Isso significava que a Gestapo perdeu todo o apoio estrutural quase da noite para o dia. Talvez seja também por isso que os planos feitos pela liderança da Polícia de Segurança, que visavam empregar oficiais da Gestapo como guerrilheiros lobisomens contra os ocupantes aliados dentro do Reich, falharam. Sem assistência, a Gestapo não podia mais funcionar efetivamente. Desligada de sua rede, não podia mais fazer qualquer progresso contra os inimigos reunidos no Reich. Os únicos assassinatos cometidos pela Gestapo após a rendição nazista foram a autoeliminação de seus membros mais notórios. Dr. Max Thomas, que uma vez foi chefe do Grupo de Tarefas C na União Soviética, tirou a própria vida em 6 de dezembro de 1945 para evitar sua iminente acusação. Heinrich Himmler, que também havia sido ministro do interior do Reich desde agosto de 1945, também escolheu esse caminho e se matou com uma cápsula de veneno em 23 de maio de 1945, enquanto estava sob custódia britânica. Hermann Göring foi capturado e julgado nos julgamentos de Nuremberg, onde foi considerado culpado de muitos crimes e condenado à morte por enforcamento. Ele também tirou a própria vida com uma cápsula de cianeto de potássio na noite anterior ao seu enforcamento. Até hoje, ninguém sabe como ele conseguiu obter essa cápsula enquanto estava sob custódia tão rigorosa. Apesar dessas medidas, e embora poucos detalhes sejam conhecidos sobre elas, o número de altos membros da Gestapo que conseguiram se esconder ou fugir para o exterior foi muito alto. A chamada linha de ratos levou criminosos como Klaus Barbie ou Adolf Eichmann através da Itália para a América do Sul. Muitos asseclas da Gestapo usaram seus contatos e, na confusão do colapso do regime, conseguiram escapar da prisão, assumir um nome falso e, assim, encobrir seu próprio passado. Klaus Barbie até se tornou um importante intermediário político-militar e agente da CIA na Bolívia, mas fuga e repressão estavam longe de ser a regra. Muitos agentes e oficiais da Gestapo caíram nas mãos dos exércitos aliados e foram julgados perante o Tribunal Militar Internacional de Nuremberg. A Gestapo, em geral, foi acusada de perseguição e extermínio de judeus, atrocidades e assassinatos em campos de concentração, excessos na administração de zonas ocupadas, bem como abuso e assassinato de trabalhadores forçados e prisioneiros de guerra. Membros da Gestapo compareceram em vários dos julgamentos de Nuremberg. Um dos 12 chamados julgamentos subsequentes de Nuremberg também tratou especificamente dos crimes cometidos por membros da Gestapo. No julgamento 9, por exemplo, 24 chefes de grupos de tarefas de alto escalão foram acusados. O caso durou cerca de 6 meses e terminou em 10 de abril de 1948, com o maior número de sentenças de morte em qualquer um dos julgamentos subsequentes. Devido a várias iniciativas de anistia no início da década de 50, no entanto, apenas algumas dessas sentenças foram executadas. Juntamente com outros 3, apenas Otto Ollendorf, chefe do grupo de tarefas D, foi executado em janeiro de 1951. No geral, no entanto, parece que, apesar de todas as violações, erros e falhas, a limpeza política pelos aliados foi bastante eficaz. A maioria dos membros da Gestapo foi diretamente afetada pelas medidas e, como regra, o corpo principal de oficiais passou 3 anos em campos de internamento.
Um internamento normal durou do meio de 1945 até o meio ou final de 1948. O reinado de terror iniciado por Göring e Himmler havia finalmente terminado. Ao longo dos 12 anos de duração do Terceiro Reich, centenas de milhares de pessoas foram deslocadas à força por ordens diretas da Gestapo. Seus oficiais decidiam quem morria e quem vivia no Terceiro Reich e idealizaram os horríveis campos de extermínio onde milhões foram escravizados e assassinados. E não só isso, mas muitos prisioneiros de campos de concentração também foram usados para experimentos indescritíveis e, se sobrevivessem, eram enviados para as câmaras de gás. Essa crueldade inimaginável era extremamente comum no Império de Hitler, e os agentes da Gestapo foram fundamentais para realizar o sonho do Führer de uma nação etnicamente pura, sem judeus, gays e outros povos considerados inferiores.